Boa noite, então meu nome é Camila, eu vou apresentar referente ao trabalho de estatística. Então vou utilizar aqui no banco de dados da Kaggle sobre Titanic, aprendizado de máquina a partir do desastre. Então eu vou abaixar aqui meu banco de dados, vou entrar no Orange, vou vir aqui em Data, em File e vou abaixar esse arquivo. Já está aqui. Aqui então eu consigo visualizar que tem 891 que são variáveis, se eu não me engano, 9 informações e tem acho que 3 metas, Então aqui ele possui tipo numérico, categórico e texto. Ok, vou aplicar aqui. Em seguida, vamos ir para o Data Table, que a gente precisa abrir o banco de dados. Então, aqui vamos renomear. Aqui seria o banco de dados, o arquivo. Titanic, não lembro qual que é o nome. Titanic. Banco de dados do Titanic, certo? Aqui a gente consegue visualizar, o nome dos passageiros, o ticket, a passagem, a cabine, quantos passageiros, a classe, sexo, se é masculino, feminino, o gênero, a tarifa, se embarcou ou não, e aqui a taxa de sobrevivência, certo? Então, aqui a gente consegue abrir o banco de dados e analisar todas as suas variáveis, certo? Aqui, então, vai ser para abrir o banco de dados. Então, depois daqui, a gente vai verificar se possui dados perdidos, que seriam esse aqui. Aqui a gente consegue analisar que eles estão interligados, conforme o professor explicou. Calma aí. Então, aqui a gente vai remover os dados perdidos, certo? Aqui ele já é uma análise categórica, que a gente consegue analisar, aqui no caso seria, vamos analisar que a parte, aqui seria o sexo e aqui seria sobrevivência. Então, aqui a gente consegue identificar que não houve esse zero, seria que não houve sobrevivente, e que houve sobreviventes, certo? Aqui em azul, então, seria 64 mulheres que não sobreviveram e 360 homens que não sobreviveram. Então, no total, entre homens e mulheres que não sobreviveram, foram 424. E os que sobreviveram foram 195 mulheres e 93 homens. Certo?
Então, aqui é uma análise que a gente faz categórica. Então, aqui a gente consegue analisar. Então, é análise comparativa. Eu tô olhando aqui do lado porque eu fiz uma colinha, assim, do que o professor explicou em sala, né? Pra ficar mais fácil. Aqui a gente vai fazer a seleção de dados. Ok. Então, aqui a gente vai tirar, vamos ver, a classe, acho que é um embarque. Deixa eu ver aqui nesse banco que é, como ele tá em português, eu consigo traduzir ele aqui, daí fica mais fácil. Aqui seria o ID do passageiro, sobreviveu, classe, sexo. Acho que é a tarifa, né? Bilhete. Não tem. Tá, aqui o que a gente consegue analisar? Então, aqui eu posso selecionar o que eu quero. Então, aqui eu posso ir no Ignorate, eu posso ignorar os dados que eu não quero analisar. E aqui, no lado direito, que eu estou mostrando aqui na tela, eu posso, né, analisar esses dados. Por exemplo, eu quero analisar todos esses dados. Aqui eu puxo, então, um data table, que eu também renomeio, que é a visualização dos bancos selecionados. Visualização dos bancos selecionados. Ok, por exemplo, se eu tirasse aqui o embarque. Aqui eu tirei o embarque. E aqui eu vou verificar que não tem o embarque. Eu posso tirar os nomes. Os nomes para mim não são necessários. Aqui os nomes, ticket. E aqui eu consigo visualizar de uma forma mais ampla, né, do que eu quero buscar. Então, aqui eu posso enxugar, né, várias informações para analisar. Aqui seria a correlação. O que seria a correlação? Correlação é visualizar a relação estatística. Tá? Então, aqui eu consigo verificar se tem uma correlação certa. Então, ela está positiva. Então, a FAIR, se não me engano, o que é esse termo em inglês? Eu anotei aqui, seria a tarifa vezes a parte de classe. Então, a tarifa interfere sim na parte de classe, né? Então, de primeira, segunda ou terceira classe. Então, aqui ela tem uma correlação boa. Ok. E aqui a gente tem o gráfico. Um gráfico de dispersão. Tá?
Esse gráfico de dispersão é a relação entre duas variáveis. Vamos ver. Aqui entre a x e a y. Número de sobreviventes com sexo. Feminino. Aqui eu não entendi muito bem se elas são categóricas ou numéricas. O gráfico que o professor mostrou estava mais bonitinho. Tá, enfim. Aqui é para fazer, né, uma correlação entre a x e a y, pelo que eu entendi. Só preciso verificar se é categórica ou numérica. Tá, certo? Aqui seria... Perdão. Vem mais pra cá. Forma. Aqui seria para criar novas variáveis, pelo que eu entendi. Então aqui eu consigo ter nova variável categórica ou numérica, né? Então você seleciona, por exemplo, e coloca aqui a qual que você quer analisar. Né, categórica de sobreviventes. E aqui a gente utiliza esse. Que seria análise de dados. Isso aqui, se eu não me engano, é análise de dados categóricos. Então, aqui a gente consegue identificar a moda, a média, a mediana. Então, aqui, ó, no sexo, né? A moda seria o sexo masculino, né? Sobreviventes, 0 da moda, né? Não tem muitos sobreviventes. Aqui a terceira classe, moda. Aqui é o número de tarifa, que se eu não me engano é irmãos, família. Isso. E daí aqui seria distribuição e isso. Aqui a distribuição seria um histograma. Você consegue analisar. Aqui, sobreviventes. Aqui. E aqui seria, né, as atribuições, né? Quais atribuições que você quer agregar. Então, aqui você pode selecionar, né, qual atribuição que você não quer agregar. Então, aqui seria um agrupamento de dados. E depois daqui vai um data table.
Então, seria isso do que eu entendi mais ou menos sobre a disciplina, né? Então, acho que teria que ter mais tempo para analisar, porque esse dado que eu peguei é muito complexo, é muitas coisas, muitas informações, ok? Então, obrigado, tenha uma ótima noite.